O tema da nossa websérie de hoje é sobre os desafios da arquitetura no futuro. Afinal de contas, estamos falando sobre futuros visíveis. A arquitetura que vai ter que equacionar mudanças climáticas, déficit habitacional, vai ter que equacionar também a questão da longevidade, de sustentabilidade, e muitas tendências estão vindo por aí. Nós vamos conversar com o arquiteto Gualberto Júnior, que tem feito descobertas na área de pesquisa, na área dele que é a arquitetura. Vamos falar também sobre como a arquitetura pode dar conta de números exponenciais em se tratando de pessoas, por exemplo. Somos quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Como é que as cidades estão se movimentando no sentido de facilitar ou tornar prazerosa a experiência desse usuário das cidades, que são os cidadãos? Vai ter dica, vai ter muita coisa, porque afinal de contas, quando se trata de futuros visíveis, a abordagem tem que ter a batida perfeita, porque o futuro já está rodando. Vamos à nossa entrevista de hoje. Meu nome é Gualberto Júnior, sou arquiteto e sou apaixonado por arquitetura. A arquitetura, ela entra numa grande preocupação mundial atual, que é exatamente o uso dos recursos da terra, naturais, né? Os recursos como materiais, como energia, principalmente energia. Então a arquitetura está muito preocupada em se alinhar com essas novas tendências de comportamento, né? A gente percebeu já que nós chegamos a um ponto de vida na Terra que a gente tem que se preocupar agora em impactar o menos possível para que a gente consiga, pelo menos, conter essa onda destrutiva que a gente está começando a partir de agora, né? A partir de agora, a gente está entrando num período muito delicado para o planeta inteiro, né? A gente percebe que os desmatamentos, as queimadas, a perda dos rios, isso está acontecendo com muito mais frequência, uma coisa que a gente não ouvia falar, ou a gente até ouvia falar, mas não dava muita importância. Quando você opera num ambiente de tanta escassez, você tem que obrigatoriamente ser criativo. Então, você tem que descobrir soluções. E é o que a gente está fazendo agora, em escala mundial. As pessoas, os arquitetos, os construtores, os engenheiros, os pesquisadores, eles estão tendo o desafio de descobrir novas tecnologias, novos materiais. A gente não pode mais usar recursos naturais, a gente já percebe isso. Então a gente tem que criar novas saídas, novas soluções. É um desafio, sim, obviamente, porque o crescimento populacional ele demanda abrigo para todas essas pessoas. Existe também uma corrente muito interessante que as pessoas estão saindo mais das cidades. Até os anos 60, 70, as pessoas estavam vindo para as cidades. E as cidades começaram a inchar, aí a gente vai ter problemas sociais, a gente vai ter problemas de habitação, a gente vai ter problemas de saneamento, a gente vai ter diversos outros problemas. E aí a gente consegue ver agora uma mudança nesse fluxo, as pessoas estão começando a voltar para o campo, a reocupar o campo, a voltar para as agriculturas orgânicas, para os sistemas orgânicos, os sistemas menos tecnológicos de produção de alimento, né? Então, isso aí você já consegue observar. E a questão do déficit habitacional, ela termina chegando nessas soluções modernas de você viver em lugares cada vez menores. Hoje em dia, uma tendência do mercado imobiliário nas grandes cidades, nos grandes centros, é oferecer espaços muito reduzidos, espaços que são antigamente seriam impossíveis de você imaginar de uma família viver ali dentro. As pessoas hoje em dia vivem em espaços de 19 metros quadrados. Aí entra a questão de como é minha família, qual o tamanho da minha família. Até pouco tempo atrás as famílias elas eram grandes, as pessoas tinham 4, 5, 15 filhos. Hoje em dia os casais, alguns optam por nem ter filhos, outros optam por ter menos filhos. Então esse movimento todo leva a essa tendência do mercado imobiliário de oferecer para habitação unidades bem menores.
porém inteligentes, como eu já falei, né? Unidades, por exemplo, com portabilidades, com soluções onde as coisas são menores, podem ser guardáveis, escamoteáveis, transformáveis, né? Isso tudo está acontecendo e é uma tendência interessante. A arquitetura sempre foi o casamento do interno e do externo. A cidade, que é a arquitetura também, ela é tanto o lugar onde você mora, como o lugar onde você vive, onde outras pessoas moram. Então o espaço urbano, o espaço público, ele é crucial hoje. Até porque você não tem mais quintais, você não tem mais grandes chácaras, grandes áreas, então você precisa de uma área para você passear, para você levar seu cachorro, para você fazer um piquenique, para você pensar na vida. Isso tudo é espaço coletivo, é espaço urbano. Você entender como é sua casa, você entender quais são as fragilidades do lugar onde você mora. A casa que eu estou dizendo aqui agora é terra, é planeta. Né? Não é só a unidade habitacional. E essa aproximação, ela começa a desenvolver novas tecnologias, novas formas de projetar, como por exemplo a arquitetura paramétrica, que aí tem a biomimética, que entra logo depois. A paramétrica é o quê? A arquitetura paramétrica é aquela arquitetura que leva em consideração todos os parâmetros do lugar onde ela vai ser erguida, desde o material que vai ser utilizado, até, por exemplo, a direção do vento, a árvore que está ali, o rio que corre ali, ou o lençol freático que corre ali embaixo, para onde vai aquele esgoto, para onde é que vai aquilo, qual é a incidência solar daquele lugar, como o lixo vai ser descartado, como que eu vou ter uma eficiência energética de climatização, porque cada vez mais a gente vai precisar climatizar os lugares de viver, porque nós sabemos que a Terra está aumentando de temperatura a cada ano de uma forma extremamente perigosa. Então a gente vai também ter que trabalhar isso. E quando você trabalha dentro da unidade onde você vive, imediatamente você também está trabalhando fora da unidade onde você vive, porque os materiais, por exemplo, o vidro. O vidro é um material que vai ser do futuro. As impressoras 3D, elas vão trabalhar com vidro. Os estudos estão se aproximando muito desse material. Mas o vidro reflete a luz do sol. E aí ele pode causar, por exemplo, um desastre ou um problema de temperatura naquela região. Então os grandes centros, eles estão criando também, sem querer. Tem uma coisa muito louca assim, porque uma hora você resolve uma coisa, aí você cria um outro problema. Né? Então quando você resolve aqui, você termina criando. Então tem sempre esse balanço. E esse balanço é que a gente tem que entender. Esse equilíbrio, mexer aqui e ver como é que resulta aqui. Mexer aqui e ver como é que resulta aqui. Entender isso. Isso é a arquitetura paramétrica. A biomimética, ela entra para resolver vários problemas, porque a biomimética, o princípio da palavra é biomimesis, né? Imitação da vida. Então, os cientistas, os arquitetos, os engenheiros, eles estão começando a voltar o olhar deles para as soluções que a natureza dá para as coisas. Então, a partir daí, copia-se essa solução e aí a gente consegue ver resultados bem melhores do que o que se faz na arquitetura tradicional. Né? Mas, para isso, a gente precisa de ter uma tecnologia extremamente avançada, a gente tem que ter recursos financeiros, né, bem grandes, porque são coisas que ainda estão sendo desenvolvidas. Eu consigo enxergar um futuro onde as coisas estão, onde as construções elas vão mudar de formato, mas é um futuro bem distante. Eu acho que a gente não vai conseguir enxergar isso, a não ser que você vá na Ásia. Tem uma cidade que eu conheci lá em Dubai. Na verdade não é em Dubai, é em Abu Dhabi, que chama Masdar City. É a primeira cidade de carbono zero do mundo. É uma cidade toda projetada, como Brasília foi projetada, mas é uma cidade que o desenho dela, as ruas dela, o traçado dela, as coisas que são construídas nela, elas meio que frustram as pessoas que gostam de ver Star Architecture. Porque é uma arquitetura voltada
para o ser humano e para a Terra. Então, onde é que está construída Masdar? No deserto, no meio do deserto. Então, qual é o clima do meio do deserto? É calor e sol escaldante. Tem escassez de água e bibibi. Então, como é que os arquitetos resolveram a cidade? Dubai é uma cidade também construída no meio do deserto, com aqueles prédios imensos e tal. Mas, por exemplo, as ruas de Dubai são largas, ao estilo de Las Vegas. Os prédios, essas ruas largas, elas terminam que você tire a sombra que os próprios prédios podem fazer na cidade. Então ninguém anda na rua em Dubai. Em Masdar, os prédios já são bem próximos uns dos outros. Para quê? Para fazer sombra e para fazer o vento circular. Você dá velocidade para o vento. As paredes de Masdar, elas são pintadas em cores terrosas para evitar o reflexo extremo do sol. E aí você consegue um clima melhor, um microclima melhor naquelas regiões fora dos edifícios. Em Masdar, por exemplo, os prédios são orientados para você ter o máximo aproveitamento dos ventos, que a arquitetura árabe antiga, ela trabalha com isso, ela trabalha com um canal de vento que naturalmente ventila as habitações das pessoas que vivem no deserto. Então essas soluções empíricas, naturais, lá dos antigos povos, elas estão começando a aflorar de novo, as pessoas estão voltando a isso para solucionar problemas e de uma forma natural, porque nós humanos, quando a gente começou a construir e a viver em cidades, a gente se preocupava também com isso. Eu acho que o grande aliado da arquitetura é realmente a tecnologia, a pesquisa científica, os novos materiais. A gente está precisando descobrir novas coisas, a gente está precisando descobrir novos materiais, a gente está precisando descobrir coisas que a gente pode manipular, mas que não ofendam a Terra, o planeta. Né? Por exemplo, é muito fácil você falar do plástico. Ah, mas tem o plástico. Mas o plástico é extremamente ofensivo. A gente tem que achar alternativas ao plástico. As emissões de carbono, a gente tem que trabalhar as emissões de carbono. Tudo hoje em dia emite carbono. Né? Viajar de avião, por exemplo. A Greta não viaja de avião, porque o avião emite uma quantidade infernal de carbono. Então, assim, a arquitetura ela vai ter que se aliar à tecnologia. Os novos padrões de vida têm a ver com o espaço habitável. Quando eles projetam para Marte, não significa que a gente vai morar em Marte. Eles estão projetando por uma hipótese terrível de viver na Terra. Então eles estão começando a criar microsistemas que possam abrigar a vida humana, independente do que tenha em volta. Talvez essa metáfora de viver em Marte, ela antecipe uma coisa um pouco ruim. Eu acho que a gente tem que voltar nosso olhar para cá e voltar nosso olhar para resolver problemas nossos. Se o problema habitacional, se o problema de viver exige tecnologias quase que impossíveis, a gente tem que começar a entender por que a gente não pode viver de outra forma mais simplificada. Por que a gente não pode voltar a viver de uma forma mais simplificada. Eu acho que a gente ao longo do tempo, tornou muito complexo demais viver. Né? As demandas da gente, demandas sociais, demanda de convívio social, o carro, ter um carro, construir uma casa gigante, entendeu? Ou então desmatar e fazer os condomínios de luxo, de alto padrão, e depois eles serem replantados por projetos paisagísticos extremamente lindos e tal. A gente tem que começar a pensar menos, a voltar a olhar para uma coisa anterior a isso. Tem um cara que, quando a gente fazia faculdade, acho que, se não me engano, ele é egípcio, ele chama Hassan Fathy. Ele é um cara que trabalha, eu acho que desde os anos 70, 80, com essa arquitetura mais simples, com soluções mais simples. O Hassan Fathy, ele foi pesquisar as construções rurais do Egito, as construções antigas, como é que as pessoas resolviam os problemas antigos de construção, e ele passa a construir edifícios com essa tecnologia milenar, dos tijolos de adobe, as pequenas aberturas que forçam a ventilação.
Então, o trabalho dele me inspira muito. Eu acho que a gente não tem ainda, absolutamente não chegou ainda nesse ponto do irreversível, né? Eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter que cada vez mais se conscientizar de que a gente mora no mesmo lugar. E essa consciência, ela vai ser essencial. Eu não quero dizer que indivíduos vão ser eliminados que não pensam dessa forma, mas naturalmente as pessoas vão ter que pensar dessa forma. A mídia vai começar a ser obrigada a falar essas coisas, porque a gente vai começar a enxergar a olhos nus os problemas que a gente tem causado ao longo da existência do ser humano na Terra. A gente vai ter que entender que nós somos um grande problema para o planeta Terra, para essa pedra. E aí, para a gente viver bem, a gente vai ter que se adequar, readequar a viver no planeta. A gente está pensando em morar fora do planeta. Eu acho que a gente tem que pensar em morar dentro do nosso planeta. Não tem nada de pensar em morar fora. Talvez esses estudos, essas tecnologias que estejam sendo desenvolvidas para essa possível mudança do homem para Marte, sejam realmente essa aproximação perigosa de você começar a desenvolver técnicas e tecnologias para viver num planeta inabitável, que é muito provável que se a gente não se reajustar com o planeta, a gente torne o nosso planeta inabitável. E aí vai ser um problema para todo mundo, não é só para a gente, né? E outra, a natureza, ela se regenera. Ele vai ser inabitável para a gente. Quando a gente morrer, aí vai começar a nascer matinho de novo, vai começar a nascer peixinho de novo e vai começar uma nova terra. Você viu o filme Mãe? Esse filme Mãe é um filme extremamente inspirador. Quando eu comecei a ver esse filme, eu não vi ele no todo, porque eu tive um pico de ansiedade. E é um filme incrível, ele é um retrato incrível. Lógico que ele tem umas passagens bíblicas, ele tem uma metáfora bíblica, mas ele está falando de um problema que a gente está vivendo, essa coisa dessa destruição do planeta. E o planeta, que é a mãe, ele pode ser destruído, mas ele renasce. Só que ele renasce sem a gente.